Alô? 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Toda sexta-feira é dia de pular a cerca. Esse programa, Pulando a Cerca, não tem pauta, não tem roteiro, nem tem censura. É como uma vida. O apresentador sou eu, Daniel Sudoriansky, médico. O Pulando a Cerca é uma grande homenagem à população brasileira. É um pequeno programa assim, uma grande bandeira. O que se fala aqui, em geral, não se fala nem um pouquinho na televisão ou na mídia comercial. Aqui não tem censura, não tem roteiro, nem tem pauta. Então pode falar à vontade. Aqui não tem censura. É totalmente sem censura e o programa sempre fala eu vivi, eu sofri, eu não vivi e eu. A televisão comercial fala ele. Bom, vamos convidar mais uma vez uma pessoa que tem enorme bom senso, lucidez, maturidade, é o grande advogado Dr. Modesto da Silveira, que hoje o tema será o quê? O armamentismo e a contaminação social. O armamentismo, uma coisa terrível, e a contaminação social. Vem pular a cerca, doutor Modesto da Silveira. Daniel, é sempre uma honra poder vir aqui te rever e pular essa cerca. Então vamos pular a cerca em conjunto. Pular a cerca por cima, pelo meio, por baixo, que a cerca é menor do outro lado. Modesto, o tema de hoje é uma coisa que a Bíblia não coloca nunca. O armamentismo e a contaminação social. Eu acho que você teve essa inspiração agora, improvisada, de forma muito oportuna pelo dia. Você sabe que hoje foi exatamente no dia de hoje que aquela deputada Beth Mendes, atriz de televisão, acompanhando o presidente da República ao Uruguai, lá encontrou na Embaixada Brasileira um coronel, portanto, homem do armamentismo, coincidentemente, e da guerra. Mais que isso, homem da tortura e do assassinato, segundo a própria Beth Mendes acusou e o reconheceu como uma autoridade brasileira dentro da Embaixada de Montevidéu. E acusou na hora, e esse homem hoje está aí, condenado, esse coronel, como um dos dirigentes da violência, da tortura e do desaparecimento de pessoas. Portanto, algo muito ligado à sua inspiração de hoje, que é armamentismo. O que é isso, né? O que você vê como armamentismo, Modesto? Olha, eu vejo assim, as potências, as nações, todas elas querem estar preparadas para derrotar outra nação que lhe interessa derrotar, em geral por interesse econômico-financeiro. Raramente alguma coisa ética, moral, e quase 99,9% é interesse material. Você vê, por exemplo, as nações quando invadem outras, ou inventam uma forma de guerra, de violência, em geral é por interesse material, seja pelo petróleo, seja pelo ouro, seja pela platina, o que for. Pois bem, e assim tem sido na história humana e de forma tão desastrosa, meu querido, que se você puxar, levantar quanto o mundo gasta hoje com armamentismo, com coisas absolutamente desnecessárias e só destrutivas, violando a ordem prioritária que cada cidadão deve ter, né? O cidadão deve ter uma ordem de prioridade, a vida, a saúde, né? A segurança, a liberdade, etc.
E armamentismo seria, nessa ordem prioritária, eu diria, tudo o que é necessário à vida humana. Pois bem, depois, tudo o que é útil à vida humana. E, finalmente, tudo o que é destrutivo à vida humana. E o armamentismo visa a destruição. Acho até uma das coisas mais atrasadas da humanidade do ser humano é armamentismo e guerra. E eu ia dizendo, sabe quanto o mundo gasta hoje? Ninguém sabe direito, até porque a maior parte é escondida. Mas só com reposição de material bélico, os Estados Unidos, reposição de material bélico, renovação, etc., eles estão gastando cerca de $1 trilhão por ano, sem falar em salário, porque salário, em geral, é camuflado via ministério que faz os pagamentos. Aqui no Brasil, o mundo todo é assim. É só reposição e acho que não entra nem comida de soldado, é só material bélico. $1 trilhão. E o mundo está gastando alguns trilhões de dólares. Um mundo que tem uma renda hoje, na produção global hoje, mal chega a 70 trilhões de dólares. Estados Unidos estão produzindo cerca de 15 trilhões de dólares por ano. Pois bem, alguns desses trilhões de dólares são gastos na corrida armamentista, não estou nem incluindo guerra, porque guerra é orçamento especial extraordinário e não inclui nem salário de militar. Então, inclui material, treinamento, bala, matança. E entra em guerra, os trilhões aumentam. Então, Modesto, vamos ver o seguinte. Na minha visão de médico, o seguinte, a guerra é uma coisa cruel, violenta, nojenta. É o pior estágio da humanidade. Bom, e as potências, ao fazer guerra, colocam sempre o seguinte, em defesa da pátria. E a violência se espalha por todo mundo. O soldado que ingenuamente veste o uniforme, usa uma arma, com o tempo de guerra, aquela coisa cruel, nojenta, passa a ver inimigo em todo lugar. Se morre, morreu. Se sobrevive, quando volta, vê uma guerra em toda a sua volta. Real e no sonho, no inconsciente. E a violência se espalha não só nessa guerra, a guerra da mídia, televisão, rádio, cinema, a violência está em todo lugar, que é para provocar o instinto animal do homem. O homem acha que se defende tendo arma. A indústria da arma não é só para os exércitos. Qualquer pessoa pode comprar um fuzil, um revólver e matar. E a defesa é sempre com arma. Então, esse armamento é uma contaminação social. A contaminação social é uma guerra que a mídia faz com as pessoas. Ela acostuma as pessoas, desde criancinha, a usar revólver. Revólver de brinquedo. Igual o cinema, a televisão, revólver de brinquedo. Aí a criança começa a brincar com arma desde criança. E qualquer loja tem arma de brinquedo para comprar no Natal, no Ano Novo, no aniversário, e guerra. Então, a mídia consegue infantilizar as pessoas, as crianças, através desse armamento sutil. E quando a criança começa a crescer, usa outro armamento, talvez uma faca, canivete, o revólver, e assim vai. E começa a se defender não só com arma, com os órgãos de guerra. Hoje,
na internet os jogos de guerra que fazem um sucesso 100% são os jogos de violência e de guerra. Isso para o adolescente. E o adulto se defende. Olha só, qualquer cidade hoje no Brasil, cidade grande ou maior, tem na sua frente uma grade, como se fosse um forte, e uma câmera de televisão. Por quê? A violência invade a todo mundo. Os canais de televisão do horário antes das 7, meio-dia, 6 horas, 8 horas e meia-noite, o noticiário é sempre recheado de violência, guerra, arma e tudo mais. Os seriados de televisão ou no cinema mostram aquele homem forte que vence tudo na porrada ou na guerra. E a violência se instalou no ser humano como se fosse uma coisa banal, totalmente banal. A violência não tem o menor sentido. É comum o morticínio na periferia. E quando é uma morte de uma pessoa importante, aí a mídia espalha isso. Então, e a guerra passa a ser uma coisa banal, totalmente banal. E você puxou um tema muito importante. Você vê como a violência puxa a violência, um mal gera outros males atrás dele. Você começou falando no armamentismo e na guerra. De repente, você já puxou para um outro lado tão grave quanto, isto é, a neurotização das pessoas, psicotização e o hábito e, digamos, a cultura da violência que se instala não só na guerra, mas até no seio da sociedade. E pior ainda, nesse seio da sociedade, os homens que sobrevivem da guerra voltam neurotizados e sentindo necessidade da violência e da matança. Por isso você vê ainda outro dia, a própria mídia está dando aí com alguma frequência, só nos últimos 4, 5 anos, só nos Estados Unidos já houve 40 neuróticos e psicóticos de guerra que, voltando da guerra do Golfo, da guerra do Vietnã, não, é tudo agora recente, da guerra do Afeganistão, do Iraque, eles voltaram com tal loucura de matar, porque lá a função dele não é matar um é normal. Se ele quer matar muitos para virar herói e ganhar medalha, pois bem, esse homem volta de tal maneira doente mentalmente que ele chega em casa, não aguenta ficar sem matar. E muitos o que fizeram? Alguns se instalaram, houve quem se instalasse em torre de igreja para matar os passantes, outro na escola para matar os coleguinhas e quem viesse, outro em qualquer lugar você vê, às vezes mata 20, 30, 50, 5, o que podem. E você vai examinar, qualquer psicanalista, psiquiatra como você, constataria um homem que ficou doente pela guerra, não é? Ficou doente pela guerra. E quem será que estimula isso, além da estupidez humana? Também estimulam aqueles que lucram com a guerra. E quem lucra com a guerra? Em primeiro lugar, os produtores de arma, né? Que é um produto que ele quer fabricar barato e vender caro para as nações que precisam. E são os grandes estimuladores da guerra, são aqueles que produzem a guerra ou qualquer outro que lucre com ela. Essa estupidez é de tal maneira que não ocorre só nos Estados Unidos, 14 vezes agora, a própria mídia Deus já somou, 14 desses loucos matando pessoas, e quanto maior o número melhor, porque ele acho que continuou com a mesma mentalidade de quanto mais matar, mais herói ele vira, e quem sabe mais respeito do mundo, da família, dos amigos, e quem sabe medalhas. 14 vezes em menos de 5 anos só nos Estados Unidos. Sem falar nessa doença pegajosa que ocorre às vezes
em outros países também, com garotos frágeis que acham aquilo original ou bonito e acabam fazendo a mesma coisa. Ô Modesto, a guerra em si é uma doença grave. Eu acho. É uma doença psicótica. A guerra é uma doença que o homem produz psicoticamente. E esses loucos que vêm da guerra e fazem o grande crime coletivo, na verdade, são enlouquecidos. São pessoas de pobreza, vestem uniforme e ficam enlouquecidos, acho que intencionalmente, para provocar o serial killer, o assassino em série. E isso é fomentado pelo jornal, televisão, mídia, qualquer coisa, joguinhos na internet, assim vai. E o sujeito que enfrenta uma guerra, consegue sobreviver a uma guerra, fica doente a vida toda. Não tem história. Ele vê a guerra o tempo todo da sua vida, vê o inimigo o tempo todo de sua vida. Qualquer barulho mais forte, ele acha que é uma bomba. A guerra, eu comparo à bomba atômica. A minha comparação da guerra é uma tal estupidez que eu comparo à bomba atômica. Por que a bomba atômica? A bomba atômica tem uma explosão no começo, pá, aquele cogumelo, mata a população, quase toda. Mas essa bomba atômica tem um ingrediente que é a radioatividade. Mata além do local que explodiu a bomba durante 100 anos em seguida. Esteriliza, né? Durante 100 anos em seguida, a bomba está forte com a radioatividade. Então, quando há uma guerra, o que resta disso, além das mortes por arma, 100 anos após... Você me provocou uma lembrança agora. Posso aproveitar? Pode. Vê bem, as únicas 2 bombas atômicas que foram hoje, até hoje, utilizadas desde a sua criação lá por volta de 45. Só foram 2 utilizadas para efeito bélico, matando gente. Foram as de Hiroshima e Nagasaki, no dia 6 e no dia 9 de agosto de 1945, contra o Japão, em Hiroshima e Nagasaki, que eu disse. E quando o Japão já estava vencido, derrotado, e ainda assim jogaram, seguramente para apavorar o mundo e fazer com que todo mundo ajoelhasse e obedecesse às ordens do grande poderoso. Muito bem. Só ali, naquelas 2 bombas atômicas, nunca uma arma matou tanto de imediato e ainda matando ao longo do tempo. Até hoje. Até hoje, até agora, recentemente se tem notícia, vê bem, de imediato morreram, em Nagasaki, se não me engano, 70 mil. Na hora, e em Hiroshima, não me lembro exato, mas por aí, perto de 100 mil cada uma, e, portanto, quase 1/3 das cidades, foi toda a população toda dizimada na hora. As outras foram morrendo de acordo com a gravidade do impacto e das contaminações. Pois bem, então, cada dia e ao longo dos dias e dos anos, morreram já, se não me engano, 300 e tantos mil por essas 2 bombas atômicas. Nunca houve um canhão, uma arma, um navio capaz de matar tanta gente com 2 tiros. Então, você vê... E quanto se gastou, quantos bilhões ou trilhões se gastaram da comida das crianças famintas, da escola que foi fechada por falta de verba em todo o mundo, de gente que morre de fome em todos os países, até nos ricos, de vez em quando morre gente de fome. Pois bem, esse dinheiro seria mais do que o suficiente para alimentar, educar, cuidar da saúde das pessoas que hoje não têm nada disso. A estupidez humana chega a esse ponto.
e a gente fica por entender. Será que o homem é realmente racional? Ou ele está ainda dando os primeiros passinhos para adquirir um nível de racionalidade lógica, humana, aceitável? Olha só, ô Modesto, então, a guerra, a contaminação social, que é uma espécie de bomba atômica que contamina a população para o mal, não para o bem. Para o mal, a violência, o terror. E desde quem assim, ó. Isso é uma coisa que aqui no Poder Cerco nós temos coragem de ser oposição. Oposição a quê? Ao modelo cruel, à corrupção, à violência, ao quê? Ao armamentismo. Tudo que é tão errado e violento no mundo. E esse modelo que a gente vive hoje, de corrupção, violência, roubo, estupro, tem que ter alguma oposição. Tem que ter um antídoto para essa bomba atômica que contamina tudo. E nossa contribuição pode ser pequena, mas é efetiva. Daniel, não só você, as pessoas de bem que nos ouvem, aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo até, seguramente, vão se conscientizar, se já não eram, vão se conscientizar e fazer alguma forma de resistência a isso. Resistência ensinando a necessidade do bem contra o mal, contra a guerra, contra o armamentismo. E não é só o armamentismo internacional entre as nações, de uma nação contra a outra, não. É o armamentismo interno de um cidadão que não precisa de ter arma, e quanto mais arma ele tem, mais violência se constatam nas estatísticas anuais do crime, né? E quase tudo é com arma mesmo, arma de fogo, qualquer tipo de arma. Então, essa contaminação para dentro das sociedades é outro mal grave. E quem banca isso? Aqueles que lucram com ela. É claro que a indústria armamentista quer que cada um de nós tenha uma ou mais de uma arma, e quanto maior, mais pesada e mais cara, melhor, como está ocorrendo nos Estados Unidos. Cara, cheio pode ir com uma metralhadora do banco que premia ele quando ele tem uma conta de fundo alto, quando ele tem uma grande conta. Você viu, o Michael Moore chegou lá, fez a experiência e cobrou. Cadê minha metralhadora? Recebeu na hora, na frente do caixa, recebeu a arma porque ele tinha uma conta que merecia, de acordo com o prometido pelo banco, e ele saiu com a arma pela rua fora, porque lá é legal. Aqui é uma legalidade relativa, mas é também legal. E em quase todo mundo, por quê? Porque banco, a indústria armamentista lucra tanto que banca até legisladores para arrancar leis absurdas e desumanas como esta do armamentismo interno, e então nem falar do armamentismo internacional. A arma só serve para uma coisa, para matar. Mas a mídia sempre colocou que a arma é uma forma de defesa. Ora, só a contaminação que a mídia faz numa arma. A arma só serve para matar. Não serve para nenhuma outra coisa. Ora, a mídia fala o que o seu patrão quer. Isso. Isto é, a mídia fala o que o seu anunciante quer que ele fale. Então, se ela recebe de forma direta ou indireta para defender o armamentismo, ela defende. Você vê coisas absurdas na imprensa em geral, na mídia em geral, coisas tão absurdas que, se você perguntar ao próprio dono na mídia em particular, seguramente ele concordará conosco. Em particular, mas publicamente não, ele está lucrando com aquilo também, ele quer o maior lucro. É aquilo que você falou sobre até médicos. Você conhece bem a medicina como médico,
Até você disse, a grande maioria está voltada para um grande santo. São lucros. São lucros. Então, olha só, voltando, a mídia impõe, com inteligência, Carlos, desde criança, uma arma à violência e a droga, que é uma arma também. Uma forma de dominar uma população não é só com arma, a revólver, fuzil, é com droga. Ah, você me provoca muito, eu vou te cortar, pode, um pouquinho só. Você falou aí negócio de droga. Olha, o armamentismo, a droga e a guerra, o armamentismo em geral, estimulam a droga. E nós temos acompanhado ao longo das guerras isso que está ocorrendo. Por exemplo, todo lugar onde há guerra aumenta o uso de droga, até porque os guerreiros, os belicosos, facilitam entregar a droga aos soldadinhos para que ele morra pelo menos com um sorriso nos lábios, em locais onde ele jamais iria, não teria coragem de ir, porque sabe que iria morrer. Então ele recuaria. E para isso ele recebe a droga até oficiosa ou até mesmo oficialmente. Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, guerra... Olha, só para te falar do Afeganistão. Quando as tropas invadiram o Afeganistão, se você olhar a curva da produção de drogas, subiu quase verticalmente, mostrando que os exércitos invasores se tornaram grandes usuários de drogas, qualquer que ela seja, ópio, LSD, o que for mais fácil de usar na hora. Então está essa loucura no mundo, e se pessoas como você, que têm um espaço, uma lucidez, uma filosofia humanística, se nós não fizermos nada, esse mundo parece que vai para o caos, não é, Daniel? Dessa maneira como está indo. E vocês que são chefes de família, que são pessoas de bem, trabalhadores, têm seus filhos e que querem para eles aquilo que todo mundo quer. Todo mundo quer para si, para os seus filhos e para todos o quê? Felicidade. E se tornaria impossível a felicidade humana atendendo a esses loucos ultra egoístas, egocentristas, que só querem honrar. São lucros, 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 dinheiro como se isso fosse lhes dar a eles, a sua família, ao mundo, aquilo que o mundo quer, felicidade. Pois é, então, o Modesto, a guerra foi fomentada o tempo todo, a violência foi fomentada o tempo todo. Há muitos séculos em guerra tem todo dia, desde o começo desse planeta, o homem frequentou com guerra. E a guerra é uma coisa fundamental. Olha o cinema como é que propagou a guerra. Propagou a guerra com filmes de bang bang. O mocinho mata o bandido, mata com a maior facilidade do mundo. O filme de guerra é incentivar... E se sente bem e feliz, né? Com final feliz. E a guerra fez milhares de filmes para propagar a guerra, o herói, tal. E os filmes de bandido, crime, hoje o filme de super-herói é igualzinho, incentiva a natureza humana a fazer guerra, violência. A violência é a solução. E isso invade ingenuamente. Você falou em solução. Toda hora você me provoca e eu te atravesso. Pode ser agora de novo? Vê bem. Eu até falaria como última coisa. Eu admiro um grande general que, infelizmente, teve que morrer como todos nós e morreu há 2.500 anos. Você até já me falou sobre ele, o Sun Tzu, um general chinês que viveu 500 anos antes de Cristo, aproximadamente, e ele dizia o seguinte:
A única guerra justa é aquela em que você não mata ninguém, não morre ninguém, nem nada se destrói. Em outras palavras, é a guerra, entre aspas, na qual você resolve tudo na lógica, no humanismo, na mesa de conferências. Resolveu ali, com concessões recíprocas, essa é a guerra justa, esta sim. Então, esse filósofo, ele é um filósofo, não é um general. Ele é tido como general Sun Tzu. Esta é a filosofia que eu sei que você defende, eu também, e aprendemos certamente pelas vias que nos vieram desde o Sun Tzu e outros homens humanistas. Eu estou te atravessando toda hora, não tem jeito. Então, quer ver? Pode. Ó, veja só você. E o pior de tudo é que você observa, em todas as guerras é assim. Aqueles que fazem a guerra não morrem nela, nem vão a ela. Sabe como é que eles fazem? Aqueles que lucram com ela, os armamentistas, os construtores de guerra, construtores de armas e guerras, eles não vão à frente de batalha, nem seus filhos. Eles convocam o povo, é você, somos nós, do povo é que vamos convocados por eles para morrer por eles. Lá eles não estão, nem seus filhos ou parentes interessados. Então eles convocam para outros morrerem e eles lucrarem só. Quando você vê um filho de general, um filho de bilionário ir à guerra, pode saber, ele vai ficar na retaguarda, atendendo, se é um soldadinho, vai atender o general, seu parente, amigo do pai, vai ficar lá tomando, se é soldado, tomando seu guaranazinho, seu refresco. Se ele for importante, estará tomando seu uísque junto com os generais nos quartéis. Só um se expõe e os outros ficam por ali. Essa é a realidade das guerras. E outras realidades iguais ou muito piores do que nós estamos levantando aqui. Então, tudo na guerra é válido. Tudo na guerra passa a ser legal, desde que seja interesse do dominante. Modesto, eu acho que a guerra não é só o campo de batalha. Olha só, hoje nós temos uma guerra no trânsito. Uma guerra do? Trânsito. É. Uma guerra. É. Morre muita gente. Uma guerra na educação, que deixou de ser educação. É um simples aprendizado. Uma guerra na saúde. A guerra contra a doença, a saúde fica de fora. Então, tudo se torna uma guerra. Você quer conhecer a realidade do país, do Brasil? Não precisa ir em um campo de batalha. Vá ao hospital público e fica uma manhã, ou à tarde, ou à noite, você vê uma grande guerra. Uma grande guerra que se faz dentro do hospital público. Morre gente à vontade. Não por incompetência dos médicos. Incompetência de um sistema que arma um canhão, tanque, foguete e não dá um simples mercúrio cromo para o hospital. Mercúrio cromo para o hospital e todos os outros medicamentos. Isso que você está falando, eu estou vendo uma imagem interessante, não é lá na Amazônia, não, aqui em Magé. Eu me lembro de que uma ocasião um médico, seu colega, meu amigo,
falou sobre isso. Olha, no hospital aqui, como nos hospitais, sobretudo de bairros e municípios pobres, às vezes chega a criança, sobretudo a criança, e a gente constata que a única causa daquela doença, entre aspas, é fome, subnutrição. E ele me falou de tal maneira que eu tive a curiosidade e fui lá e vi realmente criancinhas de todas as idades, a mãe levando lá, porque o menino está doente. E o médico não pode fazer nada senão tentar aliviar ou ver, dar um jeito de encaminhá-la para algum lugar que lhe dê comida. E olha que o Brasil é um país riquíssimo e país de renda média. Se fosse na África, então, onde os países, na grande maioria, são países muito pobres e miseráveis, a cena humana seria ainda mais desumana. Modesto, olha só, agora eu vou atravessar você. É bom. A guerra, na verdade, serve para dominar a cultura do outro país, ou outro estado, ou outra população. E dominar é o efeito da guerra, a cultura. Dominar, sim, colocar de joelho o outro na frente do outro. Veja só, os países que mais torturaram a população da África, e intencionalmente, por prazer, foram os países da Europa, na grande Europa culta, intelectualizada, e torturar a população negra na África, por prazer, por corrupção. Quanto mais cultura tem o homem, parece que ele quer torturar o mais fraco. A colonização europeia torturou os indígenas do Brasil, da América Latina. Posso discordar um pouquinho de você? Olha. Quanto mais cultura, não a cultura realmente positiva, em que você vê o ser humano e busca a sua evolução, mas aquela cultura que vê o indivíduo como podendo ser o centro do mundo, o dono do mundo, como se ele fosse o Deus. Esse indivíduo, esse é que tem uma cultura egoística, individualista. Esse é o cidadão que faz a guerra, que quer o lucro, só o seu bem e o mal da Modesto, humanidade. é verdade o que você está falando, mas a mídia consegue generalizar tudo e colocar a população a favor dessa tortura, desse modelo autoritário. Veja o caso da Alemanha na Segunda Guerra. A população alemã, não toda, mas a maioria, aderiu. A população da Bélgica aderiu à tortura na África, a Holanda. E quanto mais, olha só, uma população culta, muito culta, e adere isso por quê? Pela mídia. Então, olha só, a cultura faz parte da população, mas a mídia consegue dominar a própria cultura. Você, o seu lado filósofo, certamente tem muito bem a resposta correta. Eu acho que o ser humano, como você talvez ache também, ele é evoluível e involuível. Se você der um exemplo positivo e bom aos seus filhos, a tendência dele é seguir o exemplo positivo e bom, o ensinamento teórico e prático. Se você der o contrário, só ensinar ele o mal, o furto, o roubo, a malandragem, a traição, ele vai seguir esse caminho também, porque ele é um ser que se condiciona. Por isso, eles sabem que a lavagem cerebral, às vezes, é uma lavagem para jogar excremento dentro, porque tem um barrinho, um sujinho, limpa aquilo, nos interessa é o excremento. Eu mesmo poderia dar inúmeros exemplos do que vem acontecendo ao longo da história, inclusive antes, durante e depois das guerras, para você ver como o ser humano pode evoluir sim, e pode involuir,
dependendo não só da cultura humana, das nações, das famílias e até de cada um de nós em relação aos nossos filhos, famílias e as nossas relações em geral no trabalho, na igreja, na escola, em toda parte. Acho que aqui mesmo a gente poderia fazer até uma experiência entre nós, para você ver o que é que pode acontecer. Olha só, Modesto, antes de terminar, o pulando a cerca é uma oposição. Sempre for uma oposição à invejagem, à corrupção, à guerra, à violência. E essa oposição traz, no outro lado, a justiça, a cidadania, a educação, a saúde, o bem-estar. Do outro lado, pulando a cerca, é sempre melhor pular a cerca. O outro lado tem a justiça, a cidadania, o bem-estar, a saúde, a vida. E a mídia, o armamentismo é totalmente contra a vida. É uma oposição à vida. A arma não é uma defesa, é a morte. A morte do ser humano, da inteligência, da ciência, de tudo. Enfim, em vez de buscar a felicidade, essa busca de felicidade, que todo mundo tem o direito e o dever, e busca, ele acaba buscando a infelicidade se for condicionado a esse tipo de civilização que nós estamos tendo hoje e que, na minha opinião, temos que repensar a partir das suas bases, a partir das premissas que embasam essa pirâmide civilizatória que a gente, infelizmente, construiu de maneira equivocada, em grande parte. E temos que consertar antes que ela caia. Então, o papel aqui do pulando a cerca, nessa televisão pública, é colocar isso claramente. Aqui não tem patrocinador, não tem sacanagem, não tem a morte. Podemos colocar isso claramente no pulando a cerca. E o pular a cerca é o pulo que a gente quer que a humanidade pule também. 1, 2, 3, pulando a cerca, outra